Você escolheu vir. Tem muitas escolhas que nós fazemos todo dia. E aquela de servir ao Senhor, aquela de ir à casa do Senhor, muitas vezes é uma das mais difíceis. Muitos empecilhos, muitas coisas vêm contra a nossa vida, que de alguma forma vêm nos desanimar. Mas nessa noite eu glorifico a Deus pela tua vida, porque como de alguma forma você venceu aquelas que são as desculpas, aquelas que são as vontades carnais, e veio buscar a melhor parte. Eu gostaria nessa noite, antes de começar a ministrar o teu coração através da palavra de Deus, te fazer um desafio. Eu li um artigo nesses dias que as coisas elas mudam, e junto com as mudanças gerais, também as dependências começam a mudar. Estudos mostram que se você tira um celular das mãos de uma criança que está acostumada a assistir, vídeo, etc., depois de 2 ou 3 dias ele tem as mesmas crises que uma pessoa que usa cocaína tem na abstinência. Ele começa a tremer, ele começa a suar, ele começa a sentir a necessidade de usar aquela tecnologia. Ou seja, o digital está criando dependência. E foi lançada uma campanha ontem pela ministra Damares, que é a ministra da Família, sobre um dia de detox digital. O que é isso? Domingo que vem, 8 de dezembro, é o Dia da Família. É o dia no qual se celebra o Dia da Família. E várias igrejas e vários movimentos cristãos estão se organizando para que esse seja verdadeiro. E como isso é verdadeiro? Tirando as coisas que atrapalham as famílias. E uma das coisas que mais atrapalha é tecnologia. Tem muitas outras, mas uma das é tecnologia. Em específico é celular e redes sociais. Aí nós queremos lançar um desafio. O desafio é que sábado à noite, meia-noite, você use uma das funções mais raramente usadas do celular. Quem quer ter um celular aqui? Quem quer ter um celular? Um celular bonito. Quem quer ter um celular bonito? Isaías, vem aqui, Isaías. Mostra o seu celular, Isaías. Vamos ver uma propaganda. É um iPhone 6? 8. Que é isso? É um talvez dos celulares que tem mais funções, nessa geração. E sabe, nós usamos muitos delas. E sabe, tem uma, Isaías, nesse celular, que talvez você nunca usou desde que comprou. E talvez ninguém de nós nunca usou. Sabe qual que é? Esse tasto aqui do lado, no caso do Isaías. E apertar por 5 segundos sem deixar. Aí começa a palpitação de coração. Se você aperta por 5 segundos esse tasto, ele te fala uma coisa: deslize para desligar. E aí se você desliza, nosso Deus, olha o que aconteceu. Desligou, já está passando mal. Aí já coçou a cabeça, falei, agora, está desligado o meu celular. Como que eu faço? Depois de 5 minutos começa a dar sinais do corpo dele, não estou brincando. Faça a prova. Depois de 10 minutos, 1 hora com o celular desligado, nós sentimos apavorados. Eu quero te desafiar. Está desligado, é isso. Quero te desafiar a sábado, meia-noite, desligar o seu celular. Não é colocar no modo avião, não é colocar no silêncio, não é de, eu uso só para ligar, porque não aguenta. Não adianta, não aguenta. Você vê lá e lá em cima está escrito, uma notificação de mensagem. Você, deixa eu só ver isso. E aí eu quero te desafiar, a sábado, meia-noite, pegar o seu celular, do mais simples ao mais sofisticado, todos têm essa função. Aí, essa função você pode usar sábado. Fala, o meu não tem isso, tem. Procura que tem. Se você não achar, liga no serviço cliente, aí eles vão te falar, como que desliga o meu celular? Eles vão te dizer, olha, tem esse tasto aí, aperta, mas é mesmo?
E você desliga ele sábado à meia-noite, liga de novo se você quiser, ou se quer continuar, pode continuar. Domingo meia-noite, depois do culto domingo. E o que você vai fazer durante o domingo é dedicar esse dia para a tua família. Usa para sair, usa esse tempo para passear, deixa, já não vai ter, quer tirar foto, pega a máquina fotográfica. Não tem máquina fotográfica, não tira foto nesse dia, você já tira muitas quando tem. Não use nenhuma desculpa, eu vou levar o celular só para tirar uma foto. Não, vai cair em pecado. Vai acabar usando. E aqui eu te desafiar, sábado à meia-noite, desligar o celular e dedicar o teu dia de domingo para a tua família. Isso também é ser cristão. Ser cristão não é somente ir à igreja, não é somente cantar música, não é somente dobrar o joelho, não é somente orar. Ser cristão é também ter atitude de cristão. E a Bíblia diz que uma das coisas prioritárias que nós temos que fazer é cuidar dos que são da nossa casa. E muitas vezes nós temos muitas ocupações, temos muitas coisas que roubam o nosso tempo. E uma coisa eu gostaria que você pudesse derrotá-la, pelo menos um dia, ligar nesse dia não vai fazer falta, garanto. Os nossos avós, talvez os nossos pais, pegaram essa geração de ser criados sem celular, nem em casa, nem no bolso, e eles sobreviveram. Aliás, muitas vezes viveram melhor do que a gente. Eles desfrutaram da vida melhor do que a gente. Por isso, hoje dos remédios mais vendidos são os ansiolíticos, antidepressivos e os remédios para pânico, para estresse. E a tecnologia, ela é muito útil, ela é muito importante. Ela fez progredir a nossa geração e as nossas vidas, sem dúvida nenhuma. Mas muitas vezes ela nos atrapalha. Eu acho que todos nós podemos abrir mão durante um dia, o dia de domingo, da tecnologia, para que nós possamos dedicar isso às nossas famílias. Você topa o desafio? Amém? Que Deus te abençoe a você fazer a diferença. Nessa noite eu gostaria de começar a mensagem te contando uma história. A história de um rapaz. O rapaz que fez a diferença na época na qual ele nasceu. Era um jovem trabalhador. E ele tinha tudo para ser uma bênção na vida. A história dele começou de uma forma muito boa. A história dele começou de uma forma maravilhosa. Se você abre a Bíblia, depois eu vou te dizer onde que a história dele está escrito. Você lê que ele era um moço que tinha uma aparência pessoal muito legal. Ele era um cara alto. Ele era um cara que se destacava no meio do povo dele. A Bíblia diz que quando todos se juntavam, quando todos os moços da cidade, do povoado, se juntavam, dos mais altos, ele era uma mão mais alto dele. Todo mundo chegava no ombro dele. A Bíblia diz que ele era bonito, a Bíblia diz que ele tinha saúde. A Bíblia diz que ele tinha vigor, que ele era um moço. E ele era muito bonito. Eu acho que ele era um bom partido, para muitas mulheres. Talvez as mulheres que estão aqui, as solteiras e as casadas, escutando esse currículo, essa descrição, falaria: puxa vida, meu marido poderia ser assim, bonito, jovem, forte. E além de bonito, jovem, forte, ele era um menino rico. A Bíblia diz que o pai dele tinha muitos bens. E além de ser rico e herdeiro de muitos bens, ele não era alguém acomodado. Ele era um trabalhador. Ele era alguém envolvido com os negócios da família. E um dia, o povo, ele fez um pedido para Deus. O povo de Israel, ele se viu perdido. O povo de Israel, ele começou a olhar para os outros povos e viu que eles eram diferentes. Porque Deus queria que eles fossem diferentes.
Porque Deus queria que o povo de Israel pudesse entender que Deus cuidava deles, que Deus era o pai deles, que Deus era a direção deles. Mas o povo não tinha entendido isso. E um dia, olhando para os outros povos, eles viram que todos os povos ao redor deles tinham uma característica: alguém que os governava, alguém que estava acima deles. E eles foram no profeta e disse: olha, pede para Deus que nos dê um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos alguém que nos governe. Nós queremos alguém que nos comande. Nós queremos alguém que esteja acima da gente. E aí o profeta orou. Naquela época o profeta era Samuel. Ele orou e Deus falou: tá bom, Samuel, eu vou ver quem que eu vou fazer rei. E Deus olhou para Israel à procura de alguém que fosse bom, à procura de alguém que fosse digno, à procura de alguém que fosse diferente. E no meio de tanta gente, ele achou, adivina quem? Esse rapaz da nossa história. Um moço jovem, forte, bonito, um moço disponível, um moço rico, um moço herdeiro de bens do pai dele. Quantos privilégios! E agora um a mais se somara a essa história. Ao ver essa história, ao ver esse rapaz, Deus falou: é ele que eu vou escolher para governar o meu povo, é ele que eu vou escolher para conduzir aqueles que são os meus. Ou seja, Deus delegou para esse moço a autoridade que era dele. O nome desse moço era Saul. Nós conhecemos Saul muitas vezes por algumas coisas erradas que ele fez. Mas sabe, ele começou muito bem. Saul, ele não foi alguém escolhido por acaso. Ele foi alguém escolhido porque ele tinha algo de extraordinário na vida dele. Saul foi alguém escolhido porque Deus olhou e viu que ele, igual contei para você, tinha uma história de serviço, uma história de trabalho, uma história de humildade. Quando Deus olhava para Saul, ele via alguém com potencial muito grande. E Deus falou para Samuel: Samuel, eu achei o cara, eu vou mandá-lo até você. E quando você encontrá-lo, eu vou dizer: esse, você vai ungí-lo como rei. Sabe, antes do rei estar no coração do povo, ele estava nos planos de Deus. Antes ainda de ser ungido o rei de Israel, Deus já sabia que tinha um plano para a vida de Saul. E aí, Saul estava trabalhando, estava cuidando dos animais do pai dele, e ele encontra o profeta. Deus fala: é esse daqui que você vai ungir. E aí, quando Samuel falou com ele, Saul disse: mas tem certeza que sou eu? Olha, tem muita gente melhor, eu sou menor da minha família, a minha família é melhor de Israel. Ou seja, ele tinha humildade no coração. Ele não se propôs, ele não se ofereceu, ele não ficou orgulhoso, mas ele humildemente disse: olha, Samuel, escuta melhor o Senhor, vê se isso mesmo que ele está te falando. E a Bíblia diz que no dia da festa, quando todo mundo estava reunido para ungir, para consagrar Saul, rei de Israel, não achava o menino. Onde que está Saul? E aí todos os jovens começaram a procurá-lo, e Deus falou: vão lá no meio da bagagem, que ele está escondido lá. Ele estava escondido, por vergonha. Olha só, o cara tinha sido ungido rei de Israel, ele estava escondido no meio da bagagem, para ninguém o achasse. Ou seja, o rapaz tinha todas as características extraordinárias. Ele sentia-se indigno quanto ao relacionamento com Deus. Ele era um cara que a Bíblia diz que quando aceitou o desafio, Deus o ungiu com o Espírito Santo. Aliás, muito mais, a Bíblia diz que Deus não ungiu Davi, Deus possuiu Davi com o Espírito Santo. Saul, e ele começou a profetizar. Saul, cheio do Espírito Santo, ele começou a fazer a obra de Deus, ele começou a falar por boca de Deus. Mas agora, todas essas características, todas essas qualidades,
um começo maravilhoso, uma história bonita, não foram capazes de fazer terminar bem a jornada desse homem. Nós iremos ver junto nessa noite como foi a vida dele depois que Deus o chamou. A Bíblia nos diz que melhor do que o começo de uma coisa é o seu fim. Porque quando nós começamos algo, nós o começamos muito bem. Nós o começamos com empolgação, com energia. Eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou conseguir. Mas logo, depois de algumas situações, logo depois de algumas circunstâncias, nós abrimos mão, ou nós desviamos o nosso foco, nós saímos fora daquilo que nós tínhamos começado e não terminamos. Nós esfriamos o nosso coração em muitas áreas, assim como Saul fez. Mas sabe o que me chama a atenção? Saul tinha tudo para ser um homem de sucesso, mas ele foi um fracasso. Saul tinha tudo para ser um homem abençoado, mas ele foi amaldiçoado. Começou bem, terminou mal. As suas decisões foram desastradas. É isso que muitas vezes nos leva no caminho da morte. As nossas decisões, as nossas atitudes, aquela que é a nossa vontade diante da circunstância da vida. O que me chama a atenção, me faz tremer no coração, é que Saul não foi derrotado pelos inimigos. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele vencia quando ele descia a guerra. Ele vencia quando enfrentava o inimigo. Deus estava com ele. O que me chama a atenção é que Saul não foi derrotado pelas circunstâncias difíceis. Deus sempre esteve com ele. Sabe por quem Saul foi derrotado? Por si mesmo. Ele mesmo conseguiu arruinar a própria vida. E assim com você, e assim comigo. Nós damos muitas vezes culpa a muitas coisas, culpa a muita gente. Nós culpamos as circunstâncias, nós culpamos as coisas que nós vivemos, nós culpamos as pessoas que nos odeiam. Mas a verdade é que muitas vezes eu e você somos a causa da nossa derrota. As nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que nós pegamos para fazer e deixamos de fazer, é aquilo que atrapalha a nossa vida. Temos que entender que Deus não nos fez para ser vítimas. Temos que entender que Deus não nos fez para nós sermos refém daquilo que nós pensamos. A nossa mente, estamos falando nas quinta-feiras, é um campo de batalha grande, e nós precisamos transformá-la, nós precisamos nos tornar o que Deus deseja. A vida de Saul é uma trombeta de alerta para que a minha vida não possa acabar mal. E se você nessa noite está longe daquilo que Deus tem para você, Deus deseja falar contigo algo de extraordinário, porque nunca é tarde. Isso é o extraordinário de Deus, que sempre há esperança. Isso é o extraordinário de Deus, que sempre é um jeito. Isso é o extraordinário de Deus, que não importa qual é a minha distância dele, não importa qual é o meu grau de pecado, não importa qual é a minha sujeira, não importa o que eu fiz ou deixei de fazer, sempre estou a tempo de mudar a minha vida, quando ele fala comigo. E nessa noite, o Espírito Santo fala com você. Ele te diz: não endurece o teu ouvido como no dia da rebelião, mas esteja pronto a escutar e obedecer aquilo que ele fala para a tua vida. Saul foi o homem que destruiu a sua vida com as suas próprias mãos. Repito, assim somos eu e você. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 10, eu vou ler só um versículo com você. Versículo 1. Samuel
apanhou um jarro de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça dele, de Saul, e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Algo que tem que ser desmistificado. Saul foi ungido por Deus. Não foi o homem que escolheu Saul. Não foi o homem que foi atrás de Saul. O homem pediu algo para Deus e Deus ungiu alguém para liderar esse homem. Saul foi uma escolha de Deus. Igual Davi, igual Salomão, igual os outros reis, Saul foi uma escolha de Deus. Por quê? Porque eu te contei já. Porque ele tinha nele algo para triunfar. Porque tinha nele algo para vencer. Saul tinha a unção de Deus. Saul tinha o apoio do povo. Todo mundo gostava dele. Deus gostava dele. Saul tinha a unção de Deus. Ele era líder. Ele tinha carisma. Mas sabe, alguém sabe como ele terminou a vida? Ele começou assim, sendo ungido por Deus. Mas ele terminou pegando uma espada, colocando-a no chão e se jogando em cima dele. Ele terminou suicida. Ele terminou tirando a sua própria vida, por não aguentar mais todas as atitudes erradas que ele tinha tomado. A vida dele foi uma vida, depois desses dias, de mais baixos do que altos. Opções erradas, não escutou conselhos, endureceu o coração. E tudo isso nos leva, meus amados, a viver uma vida numa zona de perigo, a viver uma vida longe daquilo que Deus tem para nós. Saul perdeu aquilo que ele tinha antes de mais importante, que era a comunhão de Deus. Saul perdeu aquele carinho com o Senhor, aquela atenção. Ele não buscava mais a face de Deus na crise. Nós vamos ver a história, ele sempre tentava se justificar. Conhece alguém assim? Eu falo muitas vezes, tem um igual Saul. Parece demais com esse Saul aí. Ele está no seu banheiro. Se você abre a porta em cima da pia, tem um cara igual Saul. Todo mundo tem banheiro em casa? Alguém não tem banheiro aqui? Graças a Deus, todo mundo tem. Quando você entra no seu banheiro, em cima da pia, o que você encontra? O que tem em cima da pia do seu banheiro? O espelho. E lá no espelho tem um cara igual Saul, cheio de características boas. Vai lá, repara hoje à noite. Olha para esse cara lá. Talvez você nunca reparou, mas tem um cara cheio de potencial. Tem um cara cheio de promessas. Tem um cara cheio de unção. Tem um cara chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus, mas muitas vezes que toma atitude errada. Muitas vezes que coloca os pés no lugar das mãos e vive vida atrapalhada. Isso está nos levando longe daquilo que Deus tem para nós. Esse cara que está no seu espelho, na sua casa, na minha casa, muitas vezes tenta se justificar diante dos problemas da vida. Ah, se eu estou assim é porque... Se eu estou vivendo isso é porque fulano fez aquilo, ou porque aconteceu isso comigo. Somos cheios de desculpas. Saul, ele era um cara que tinha medo das consequências do pecado, mas não do pecado. Ele tinha medo dele pisar na bola, mas ele não tinha medo de fazer. Ele falou, o que será que acontece? Igual uma criança que tem medo de apanhar pelos pais, mas na hora de fazer, fala, eu vou fazer depois desse ver, né? Quem sabe dá certo. De queda em queda, ele foi descendo por um abismo muito profundo. Porque a Bíblia diz, e não se engane você, que a única verdade absoluta
esse livro que está na minha mão, que um abismo chama outro abismo. Eu não consigo melhorar sozinho. Eu não consigo melhorar com meu esforço. Eu não consigo melhorar longe de Deus. Eu preciso entender nessa noite. Saul tomou uma série de atitudes erradas nas cruzilhadas da vida, que o levaram, no final dos dias deles, a tirar a própria vida. Quais atitudes iremos ver nessa noite? Quais atitudes erradas que Saul tomou, e que muitas vezes eu tomo, que me levam longe daquilo que Deus tem para mim. E mesmo eu tendo começado a minha jornada com Deus, hoje estou afastado. Igreja talvez firme e fiel, os outros me veem e acham que sou crente ainda. Os outros me olham e acham que ainda estou perto de Deus. Mas Deus sabe. Deus conhece o coração de cada um de nós e Deus sabe onde nós nos encontramos. Primeira atitude errada de Saul nas cruzilhadas da vida chama-se impaciência. Um dia Samuel, que era a direção de Deus sobre a vida de Saul, disse: Saul, vem aqui. É necessário que eu me afaste um pouquinho, preciso fazer algumas coisas, mas daqui a 7 dias eu vou voltar. Espera eu chegar, para que juntos nós possamos oferecer um sacrifício, um holocausto a Deus, porque dessa forma Deus vai nos dar a vitória sobre o inimigo. Saul, está claro? Saul, você entendeu qual é a direção de Deus para a tua vida? 7 dias eu vou ficar fora. Depois de 7 dias eu vou chegar aqui e nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. Aguenta a mão, Saul. E Saul falou: Samuel, pode ir. E aí começou uma batalha. Na verdade a batalha ainda não tinha entrado no calor dela. Por enquanto os filisteus, que eram os inimigos da vez de Israel, estavam se acampando, estavam planejando o que nós vamos fazer contra Israel. E assim muita gente se aproximou de Israel, só se aproximou. Os filisteus, a Bíblia diz, tinham 30.000 carros, tinham 6.000 cavaleiros e tinham uma multidão de gente. Era muita gente. E aí Saul começa a olhar para aquilo, mas ele disse: Deus falou que eu preciso esperar. E quando ele olhou para a dificuldade, Saul disse: não, Deus falou comigo que daqui a 7 dias o profeta vai chegar e nós vamos oferecer o holocausto e ele vai nos dar a vitória sobre os filisteus, como ele sempre nos deu. Porque lembra de uma coisa, Deus sempre deu vitória para o povo dele. Passou o primeiro dia e todos estavam nervosos. Saul era o líder, tinha que dar uma posição para o povo. E aí todos iam pressionar Saul: Saul, o que nós vamos fazer? Saul, o que nós vamos decidir? Os capitães das tropas chegavam perto de Saul e falavam: olha Saul, a moral dos soldados está baixa. Precisamos incentivar eles, precisamos dizer para eles que nós vamos ganhar. E Saul não tomava providência nenhuma, esperando. E aí o tempo vai se passando, Israel fica em apuros e os israelitas começam a se esconder nas cavernas, começam a se refugiar. E aí 2º dia, 3º dia, e Saul vê os soldados dele abandonar as ações. Repito, ainda não tinha batalha, era só ameaça. E assim é a nossa vida muitas vezes. Nós sofremos ameaças constantes, nós sofremos uma pressão muito grande, e nesse dia de pressão nós somos levados a fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida, a fugir daquilo que é o conselho de Deus. Nós queremos resolver logo o problema, nós queremos resolver logo a situação, nós queremos resolver logo a circunstância. E aí o povo pressionava Saul, assim como nós somos pressionados. 2º, 3º, 4º, 5º dias, o inimigo se aproximava sempre mais, a tensão aumentava. 7º dia, ao raiar do sol,
Saul acorda e sabe o que ele faz? Ele diz: trazei aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Gente, a Bíblia diz que ainda não tinha acabado de queimar a carne no fogo. Sabe o que aparece? Samuel. Aí Samuel olha para Saul e disse: o que você fez? E a Bíblia diz que Samuel olhou para o rei de Israel e falou: você é um tolo. Muito gentil, né? Você é um tolo. Você não entende nada, Saul. Você não sabe que essa tua atitude arruinou a nossa vitória. Samuel repreende Saul. E sabe o que ele faz? Ele começa a dizer: eu fiz porque você não estava vindo. Eu fiz porque o povo estava me pressionando. A impaciência é uma confissão que nós não acreditamos que Deus se encontra no controle e no comando de todas as coisas. A minha impaciência me diz ou diz para o mundo que eu possa até dizer: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu descanso em Ti. Mas a impaciência, na verdade, é uma confissão minha, que diz: olha Deus, eu não acredito que o Senhor está no controle de tudo, eu não creio. Impaciência é incredulidade. Deus falou para Saul: espera 7 dias, mas ele não quis esperar. Ele achava que Deus não ia cumprir, como muitas vezes nós achamos. Nós achamos que Deus está muito importado com as outras coisas. Nós achamos que Deus está atarefado com muitos pedidos e Ele não vai nos atender. Mas a Bíblia diz que é fiel aquele que prometeu. Se Ele disse, Ele vai cumprir. No tempo dEle, não no meu, não no teu. No tempo dEle, Ele vai fazer o impossível acontecer. Eram 30 mil carros, 6 mil homens, uma multidão de gente, mas Deus iria resolver o problema, como alguns anos depois fez com um só homem. Quando Davi matou o gigante Golias, os filisteus foram derrotados através de um só homem. Não importa quantos eles são, o importante é onde nós estamos. Quando um dia o outro moço, outro jovem, sem experiência, acordou, abriu as janelas do quarto e levou um susto logo de manhã. Ele olhou para o vale na frente da casa dele e falou: estamos mortos. Havia milhares e milhares de soldados armados para prender o chefe dele. E aí ele foi lá no quarto e chamou o patrão. Falou: Eliseu, acorda! Há milhares de pessoas que querem nos matar aqui fora. Um exército enorme está acampado contra nós. E sabe, a Bíblia diz que Eliseu fez uma oração. Ele não disse: Senhor, mata esses homens. Ele não disse: Senhor, manda fogo do céu, ou me dá força de Sansão para destruir todos eles. Ele disse: Senhor, abre os olhos do meu servo. E quando os olhos deles se abriram, a Bíblia diz: que aquele homem conseguiu enxergar aquilo que antes não enxergava. Ele olhou ao redor daquele exército. Ele viu um exército muito mais numeroso, muito maior, mas esse exército estava com ele. Deus nessa noite deseja abrir os teus olhos, para que você possa dizer igual o salmista: esperei com paciência no Senhor. E Ele inclinou o ouvido, Ele me ouviu, Ele me atendeu.
Repito, um dos erros de Saul, no começo da caminhada, foi isso: impaciência. E ele continua a jornada, porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que o pecador não se arrepende, sabe por quê? Porque o castigo não é imediato. E aí nós muitas vezes erramos e não aconteceu nada, posso continuar desse jeito. Aí eu erro, não aconteceu nada, posso continuar desse jeito. Mas um dia, como se diz, a casa cai. Aí eu roubo um dia, não acontece nada. Roubo outro, não acontece nada. Mas um dia a polícia me pega, aí faz aquele estrago. E assim a Bíblia diz que o pecador não se arrepende, porque o castigo não é imediato. Quando eu erro, Deus não me mata. Esse deveria ser o castigo, mas a Bíblia diz que em vez do castigo, Deus usa a misericórdia. Em vez do castigo, Deus usa a graça dele. Ou seja, eu vou dar mais uma oportunidade, eu vou dar mais uma chance, eu vou dar mais uma vez a ele a oportunidade de mudar de vida. E aí nós continuamos igual a Saul. Nós não aprendemos os nossos erros, mas continuamos errando. Depois da impaciência, numa outra guerra, Saul fez um juramento insensato. Durante a guerra ele falou: olha, até matar todo mundo, ninguém come nada. Agora sou. Os olhos estão lutando, os olhos estão gastando energia. E aí, olha que palavras mais sem juízo. E a Bíblia diz que os soldados entraram num bosque, e nesse bosque tinha mel. Gente, mas muito mel. Aí muitos soldados sabiam o que Saul tinha falado, que quem comia ia ser morto. Aí ninguém comeu. Mas chegou alguém que não sabia que Saul tinha falado. O nome desse alguém era Jonatã. Ele pegou o mel e comeu, se fartou, e a Bíblia diz que as forças deles voltaram. Eles estavam morrendo de fome, de cansaço, e quando ele comeu esse mel, as forças deles voltaram. E aí, quando Saul ficou sabendo que Jonatã tinha comido, sabe o que ele queria fazer? Cumprir o juramento dele, matá-lo. Mas sabe quem era Jonatã? Era o filho de Saul. Mas ele falou: olha, eu falei, tenho que matar. Se não fosse o povo que chega para Saul e os soldados falam: você está doido? O que ele fez de mal? O juramento foi seu, eu fui errado. Mas muitas vezes nós também tomamos posições erradas, falamos de uma maneira errada, e queremos manter a nossa posição mesmo estando errado. E tem gente pior ainda, que sabe que eu sei que estou errado, mas não vou mudar de ideia. Como você chamaria isso? Eu sei que estou errado, mas não mudo. Como você chamaria isso? Sem palavrões. E a vida de muita gente, não é? Não, eu sei que não é bom, mas esse mas me atrapalha demais. Esse mas te atrapalha demais. Muito, 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 muito. Os mas da nossa vida nos prejudicam muito. Terceira atitude errada de Saul no meio de um bíblio da vida dele foi uma obediência parcial. Um dia Deus falou: olha, vai contra esse povo, eu vou te dar a vitória, mas vou te dizer um negócio: mata todo mundo. E disse: mata criança, mata bebê de colo, mata mulheres, mata jovem, mata velho, mata idoso, mata boi, mata gado, mata o rei, destrói o inimigo. Esse é o ensino para nós. Porque Deus deu essa ordem para dizer que nada do inimigo é bom na nossa vida. Nós às vezes queremos achar: eu posso deixar isso. A criança inimiga, ela cresce na tua vida. A Bíblia diz que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Talvez você olha para a raiz e fala: o que faz uma raiz? Toda raiz se torna árvore. Toda raiz cresce, e Deus queria nos ensinar isso. Deus queria dizer: olha, quando você enfrenta o inimigo, você precisa matá-lo, destruí-lo, tirar ele de circulação. O que fez Davi, o sucessor de Saul, quando ele
jogou a pedra na cabeça de Golias, não só ele o deixou no chão, mas ele pegou a espada e cortou a cabeça. Que sem cabeça ninguém anda. Tem gente que anda sem pé, tem gente que anda sem mão, tem gente que anda sem qualquer coisa do corpo, mas você já viu alguém andar sem cabeça na rua? Se vê, pode correr. Davi queria me ensinar que o inimigo tem que ser destruído. E Saul, sabe o que ele fez? Ele entrou nessa cidade onde tinha o inimigo, ele matou todo mundo. Olha que vilhaco. Ele matou criança, ele matou velho, ele matou mulher. Ele não era matar gente. Mas ele, sabe o que ele fez? Ele pegou o gado melhor e o levou para Israel. Esse pode me servir. Ele pegou o rei desse povo, falou: eu vou humilhar ele, eu vou mostrar para ele que manda, o que eu fiz com o povo dele. E aí Samuel chegou outra vez e falou: Saul, o que você fez? Deus não tinha te falado de matar todo mundo. E sabe o que Saul falou? Olha, eu trouxe aqui o gado para oferecer a Deus desculpas. Aquela que nós inventamos quando Deus chama a nossa atenção. Todos nós temos uma coletânea de desculpas. Deus não quer sacrifício, disse Samuel. Deus quer obediência. Deus não quer o gado que você oferece para Ele. Deus quer que você obedeça. Deus falou: mata todo mundo. E você trouxe o inimigo na tua casa. Saul usa uma máscara. Ele fala: olha, é verdade, Samuel, eu pequei, mas me honra diante do povo agora. Olha, o problema de Saul não era ser honrado diante de Deus. Fala: olha, Samuel, eu errei, mas me deixa numa posição de honra. Não fala para ninguém que Deus tinha me falado isso. Não me coloque em uma situação ruim. Saul prefere o caminho da fuga e não o caminho do confronto. Igual nós muitas vezes. Outro dia, Saul estava pensando: o que eu vou fazer? Quando a gente está à toa, pensa muitas besteiras. Ele disse: eu vou fazer um monumento, eu vou fazer uma estátua bonita, grande, imponente. Eu vou fazer uma estátua para que todo mundo veja, para que quando passar, eles olham para essa estátua e falam: puxa vida, é muito grande, é muito importante. E sabe a quem ele fez essa estátua? Sabe para quem ele fez essa estátua? Sabe a imagem de quem era essa estátua? Era dele mesmo. Ele ergueu uma estátua para ele mesmo. Ele queria a glória, ele queria a honra. E quantas estátuas nós erguemos a nós mesmos, não abrindo mão daquilo que é o lugar de Deus na nossa vida. Se Deus é o rei, eu sou o súdito. Se Deus é quem manda, eu sou quem obedece. Mas muitas vezes nós queremos trocar os lugares, queremos trocar as posições e nos colocamos no lugar de Deus, erguendo estátuas para nós mesmos, erguendo monumentos para nós mesmos, dizendo: nós somos mais importantes. E aí a vida dele foi andando de abismo em abismo. Outra atitude errada de Saul foi um ciúme doentio. Havia uma música muito famosa em Israel. Todas as meninas cantavam, todos os soldados assobiavam nas guerras. Essa música dizia: Saul matou milhares. Agora, alguém matar milhares é bom, não é? O que é isso? Mas a música continuava, dizia: mas Davi matou dezenas de milhares. E aí no coração de Saul começou um ciúme. No coração de Saul começou uma inveja.
começou um ódio. E a Bíblia diz que um espírito maligno se apossou de Saul. Aquele que tinha sido ungido, aquele que tinha sido escolhido, aquele que tinha sido chamado por Deus, agora estava com o espírito maligno mandando na vida dele. E assim muitas vezes na minha e na tua vida, ungidos, chamados, remidos, lavados com o sangue de Jesus, mas tem espíritos malignos mandando em nós. Às vezes não possuíram o teu corpo, mas eles possuíram a tua mente. As setas alcançaram o teu coração, e você pensa o que não tem que pensar, e você faz o que não tem que fazer. De onde vem isso, senão do inferno? A Bíblia diz: não se engane, não podem se servir dois padrões. Ou você escolhe servir a Deus, ou escolhe servir a mamona. Quando eu não estou debaixo da direção do Espírito Santo, eu estou debaixo da direção do inferno. Saul vivia assim. Ódio, inveja, ciúme começaram a tomar conta do coração dele. O ciúme de Saul não passa. Ele busca Davi todo dia, ele quer matar Davi, e muita gente está desse jeito. Todo dia amargurado, todo dia ressentido, todo dia com ódio no coração, vivendo com peso na vida. Deus quer te libertar. Deus quer colocar algo de leve na tua vida. Ele quer substituir todo o peso com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Samuel chegou para Saul e falou: olha, Saul, não vou mais te procurar. Eu vou embora. Não tem mais jeito com você. Você não quer escutar? E aí, depois que Samuel foi embora, Saul nunca mais procurou Samuel. E um dia Samuel morreu. E sabe onde que Saul foi? Procurar ajuda? Numa macumbeira, numa feiticeira. Ele foi lá e sabe o que ele fez? Ele tinha colocado uma lei. Foi até difícil achar essa feiticeira, porque ele tinha colocado uma lei alguns anos antes, que tinha que sumir todos os feiticeiros do país. E aí agora todo mundo estava com medo. O mal, ele não some, né? Ele às vezes se esconde. E os feiticeiros estavam escondidos, e Saul se informou onde que estão esses feiticeiros escondidos. E essa feiticeira tinha medo que Saul estava indo lá para descobrir ela. Mas na verdade não. Saul queria consultar os mortos, para ver o que fazer com a vida dele. E quantas vezes nós escolhemos os caminhos errados. Deus está lá querendo falar conosco, e nós procuramos homem. Deus está lá querendo falar conosco, e nós procuramos vícios. Deus está lá e querendo falar conosco, e nós procuramos religiões, ou magia, ou feitiçaria, ou macumbaria, ou tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tudo isso levou a Saul para aquilo que eu te contei no começo. Numa das guerras, Saul olha para o seu escudeiro, fala: pega a espada, me mata, porque seria muito vergonhoso o rei de Israel cair na mão do inimigo. Pega a espada, tira a minha vida. Mas a Bíblia diz que o escudeiro olhou e falou: esse cara é doido, nunca que vou matar o rei. Aí a Bíblia diz que Saul pegou a espada e se jogou nela, e lá ele morreu. E o escudeiro viu aquilo, ficou tão apavorado, tão assustado, que seguiu o exemplo. Pegou a espada dele e se jogou em cima da espada. Ele também tirou a sua vida. Nós influenciamos outros até nas escolas erradas. Nós levamos outros junto conosco até nas escolas erradas da vida. Mas depois de Saul, veio outro rei, que igualmente a Saul estava cheio de pecados, igualzinho a Saul, tinha muitas falhas, mas ele tinha uma grande
diferença. Diante do pecado, quando confrontado, ele tinha um coração que se quebrantava e se arrependia. Quando confrontado, ele dizia: opa, errei, eu preciso voltar atrás. Opa, errei, eu preciso consertar com Deus. Essa foi a grande diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Não foi que um era mais justo e outro era mais pecador, não. Os dois eram chamados por Deus, os dois eram ungidos por Deus, os dois tinham potencial, os dois eram pecadores. Aliás, Saul nunca fez os pecados que Davi fez. A Bíblia nunca fala que Saul adulterou, Saul cometeu chacinas, Saul matou muita gente para esconder os próprios erros. Saul não fez nada disso. Mas a diferença disso, Deus chama Davi o homem segundo o coração dele. Por quê? Porque diante do erro, ele tinha a atitude certa. Diante do pecado, ele não inventava desculpas. Ele não dizia: é porque, mas não. Ele falou: Senhor, eu errei. Um dia ele disse: Senhor, enquanto eu ficava calado, os meus ossos quase apodreciam. Davi falou um dia: Senhor, até quando eu não confessei o meu pecado a Ti, eu estava morrendo por dentro. Mas eu descobri que o Senhor é longânimo, que o Senhor é misericordioso. Melhor coisa é cair na mão do Senhor. Qual é a tua atitude nessa noite, diante da tua postura? O coração de Saul se tornou cada vez mais endurecido. Diante da própria conduta, da própria condição, Deus falando com ele, e ele endurecia o coração com um monte de desculpas. E ele acabou em morte. Muita gente está correndo esse perigo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E repito, muitos continuam errando, porque Deus é misericordioso, e porque Ele não nos castiga quando nós pecamos. Mas Romanos 5 diz: nossa obstinação, com a dureza do nosso coração, estamos nos preparando para o dia da ira do Senhor. Um dia Jesus vai vir. Ele não vai vir como um nenenzinho numa manjedoura. Ele não vai vir como um cordeirinho levado ao matadouro. Ele não vai vir como alguém que vai ser crucificado na cruz. Ele vai vir como vingador, como juiz. Ele vai vir para pagar o que nós estamos merecendo. Aqueles que estão em dia, eles irão reinar com ele para sempre. Mas aqueles que estão, como Saul, envolvidos numa vida de desculpas, de orgulho, e não andando nos preceitos do Senhor, para esse, seja lá quem for, de um jovem adolescente, ou o maior apóstolo dessa terra, que vive uma vida fingida, haverá ranger de dentes e choro. Como é a tua vida nessa noite, diante da palavra de Deus? Feche os teus olhos, por favor. Como você se encontra nessa noite? Diante, talvez, da repreensão do Espírito Santo. A Bíblia diz: eu repreendo aqueles que amo. A boa notícia nessa noite é que Deus te ama. A boa notícia nessa noite
que hoje não é dia de condenação, mas é dia de oportunidades. É dia de você entender o que Deus tem para a tua vida. É dizer: Senhor, muda o meu coração, me ajuda a tomar atitudes erradas. E o Espírito de Deus, Ele sopra ao teu ouvido. O Espírito de Deus, Ele sopra ao teu coração. Mas a atitude é tua nessa noite. Se você se encontra de alguma forma longe daquilo que Deus planeja para você, você entendeu isso nessa noite? Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de reconciliação. E com atitude corajosa, eu te convido a deixar o teu lugar e a vir aqui na frente. Dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu não quero ser como Saul, eu quero ser como Davi. O homem falho, mas quebranta diante de ti. O homem falho, mas que se arrepende diante do Senhor. Me arrependo nessa noite, Jesus. Não deixe Ele te esperar. Nesse momento, contra todos e todo, se levanta bem aqui na frente e diz: aqui é a minha vida, Jesus. Eu não quero mais viver de desculpas. Eu não quero mais viver de mentiras, de aparências. Eu quero ser liberto de verdade pelo teu sangue, liberto de verdade pelo teu poder, pela tua presença na minha vida. Me lava. Fica de pé, a igreja toda, por favor. E por enquanto nós cantamos essa música, você que deseja dizer a Deus: Deus, eu quero uma vida diferente, vem aqui na frente e se prostre no altar do Senhor. Aleluia. 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 Espírito Santo. Aleluia. Pastor Renato. Bom Jesus. Me guarda, Senhor. Senhor, me guarda. Senhor, me guarda. Guarda a minha vida, Senhor. Aleluia. Aleluia. Chama a socorro. Pode orar. Oh, aleluia. Oh, derrama poder, derrama graça, derrama arrependimento nessa noite, nesse lugar. Derrama cura, derrama vida, derrama alegria, derrama descanso, derrama poder. Oh. Tem lugar para você ainda. Deixa o teu lugar. Vem aqui na frente.